Fala rapaziada, muito bom dia a todos aí, né? Trazer para vocês um vídeo de notícias quentíssimas do Palmeiras e várias notícias no mercado da bola aí do Palmeiras, o Facincani e da Gazeta Esportiva trazendo notícias sobre o mercado da bola do Palmeiras aí, sobre o Pedro Henrique, Luiz Henrique, Pedro Lima no Palmeiras, várias outras notícias, rapaz. Então já chega deixando seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Vasco, de última hora, desistiu de dar prosseguimento a uma negociação que esteve adiantada entre Grêmio e o staff do Paulo Henrique, o lateral direito, recentemente convocado para a seleção de Carlo Ancelotti e que está sim brigando por vaga na Copa do Mundo. O Grêmio teria oferecido, pasmem, valores de cerca aí de 3 milhões de euros e mais uma possibilidade de envolver jogadores no negócio para que o Vasco pudesse reformular o elenco sem ter a perda técnica e ainda ganhar um troco. De última hora, o Vasco desistiu porque quando vazou a história, as redes sociais do Vasco foram invadidas de torcedores pé da vida com o Pedrinho, com tudo mais, e aí o jogador e, claro, o clube preferiram ficar de boa. Isso significa o quê? Se o staff do jogador abriu negociação com o Grêmio, o staff do jogador entende que o PH pode ser sim um atleta negociável a qualquer momento. E aí o PH seria a chamada oportunidade de mercado. E até onde eu sei, ele é um jogador que ele é bem avaliado, claro, no Palmeiras. Pô, um baita cara, legal, bom jogador, né? Pô, não é descartável. É um cara que estaria ali numa lista. E vale lembrar que, é um conflito de interesse ou não, não sei, aí avalie como você quiser. Mas a senhora Crefisa, antiga patrocinadora do Palmeiras, está assim, ó, né? De trelelê com o Vasco. Inclusive com o enteado da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, filho do Lamáquia, trabalhando em paralelo para que essas situações financeiras aconteçam de alguns empréstimos recentes para o Vasco. E tá tudo certo, isso aí não tem nada de errado, viu? Tem nada de errado. Zero problema. Desde que o Vasco pague, a empresa também, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Agora, se existe uma ligação, o Palmeiras, até onde eu sei, aí é a informação do Silvestre, e isso eu apurei que é verdade, que o Palmeiras cogita sim, não como prioridade, a prioridade do Palmeiras contratar agora é o zagueiro. Aí em segundo lugar, o camisa 5. Aí em terceiro lugar, mais um atacante e periféricos, lateral direito, e aí aquelas chamadas situações que podem rolar. Mas o nome do lateral direito tá lá, porque no meio do ano, o Jai pode ser alvo sim, e o Palmeiras não tem nenhum tipo de empecilho de fazer negócio por esse jogador. Ele já foi alvo aí de sondagens da Itália, sondagens da Espanha, então o Palmeiras ficou tranquilo, mas agora parece que entende que de fato não vai sair muito mais coelho desse mato. E por isso que abriu-se essa possibilidade na informação trazida pela TV Gazeta com Alexandre Silvestre, tá? Que teve a fonte dele do Luiz Henrique e, pô, a fonte dele pode ser bem melhor que a minha, por isso que eu falei, até onde eu consegui, eu não cheguei a essa coisa do Luiz Henrique, por isso que eu expliquei o que eu apurei no meu lado e o Silvestre tem a informação dele lá. Só que essa do lateral direita é incomum. Ele trouxe a informação ontem, o Palmeiras quer um lateral direito, que é um volante, e essa está confirmada. E aí que eu pergunto para vocês, se o nome dele é bem avaliado, se o Vasco de última hora deu uma desistida, mas existe uma ótima relação entre Vasco e Palmeiras. Pedrinho e Leila. Boa relação. Tá? Já teve ruim uma época, mas agora consertou, tá tudo bem. Agora tá beleza. Teve a tentativa recente do Bruno Rodrigues, que o Bruno Rodrigues não quis ir pro Vasco. Tanto é que ele pediu aí, ele confirmou que ligou lá, Pedrinho, pelo amor de Deus, eu quero voltar para casa. E fizeram um favor, que bom, graças a Deus. Fique por lá. E se o staff dele está começando a dar uma prospectada e falou-se a outros clubes, ninguém quis me confirmar no Palmeiras, mas se há outros clubes,
não duvidaria que o Palmeiras está tentando fazer com que, sei lá, uma situação dessa pudesse se tornar a chamada oportunidade de mercado. Agora, Vicky, 3 milhões de euros mais nos negócios, mais alguns jogadores. Pô, o Palmeiras tem uma baciada aí pra poder oferecer pro Vasco, cara. Pelo amor de Deus. É pra ontem, né? Pra ontem, sem dúvida. O PH, ele fez um bom campeonato brasileiro pelo Vasco. Bom, o zagueiro Nino é o foco do momento, mas do Nino eu falo daqui a pouquinho. Palmeiras não precisa de um lateral direito, pelo menos é o que se diz. Parte da torcida, parte da imprensa, os laterais lá não estão no nível que o Palmeiras precisa, no nível das demais posições. Quem está jogando é o Kelvin, que roubou a posição do Jai. O Palmeiras liberou o Gilberto da base, que tem muito potencial, foi emprestado para jogar no Atlético Paranaense. Então o Palmeiras está de olho no Pedro Lima. Voltou a atenção para essa contratação, para essa possibilidade. O Pedro Lima foi revelado pelo Sport de Recife, cria do Sport, vendido, a maior venda da história do clube de Pernambuco, 10 milhões de euros para o Wolverhampton da Inglaterra. Pedro Lima jogou um pouco no Wolverhampton, foi emprestado ano passado para o Porto, jogou no Porto B, voltou agora para o clube inglês. Tem um contrato longo pela frente e o Palmeiras de olho. O jogador interessa ao Palmeiras. Lembrando, ele foi vendido pelo Sport por 10 milhões de euros. Vale a pena? 10 milhões de euros o Pedro Lima? Para mim, houve um claro erro de planejamento da diretoria do Palmeiras. Nossa. Para mim, é até uma questão, de repente, do Barros vir a público e admitir, olha, erramos, pensamos numa situação que não se confirmou, porque o Palmeiras libera o Gilberto, cria da academia, revelado pelo Palmeiras, subiu bem para o elenco profissional, promissor. O Palmeiras decide emprestar o Gilberto, mesmo diante da má fase do Kelvin e do Giai. O Gilberto tem 20 anos de idade. Então, e vai pegar outra mesma idade. O Pedro tem 19 anos. Então, você libera uma aposta para trazer outra aposta que vai te gerar um custo, sendo que o Gilberto não te geraria custo nenhum, pelo contrário, poderia te gerar uma receita. E, diante disso tudo, também a contratação do Kelvin, que acabou se mostrando até esse momento equivocada. Então, para mim, assim, o Palmeiras claramente cometeu um erro de planejamento na lateral direita. Cara. E o Palmeiras tenta corrigir a rota. Por quê? Há 2 anos o Palmeiras não vence um título. Isso não é o Garrafa que tá lá. O último título do Palmeiras, só fazer as contas, 2 anos com muito investimento. O ano passado foi dessa forma. Então, o Palmeiras começa a rever a rota de que forma? Entende, até de olho no Flamengo, que precisa agregar ao elenco jogadores com casca. O Jorginho, ano passado, foi oferecido ao Palmeiras. O Palmeiras disse não. O Jorginho veio no Flamengo, pôs a camisa e foi multicampeão. Então, são muitos os problemas. Então, precisa se rever a rota, né? O Palmeiras investiu em vários jogadores que eram apenas promessas. De repente, como disse o Salazar, a própria promessa está dentro do clube e você aposta por aposta, você tem que apostar no que é seu. Não pagar mais de 10 milhões aí por uma aposta. Tinha um lateral direito de 20 anos. Dispensa para trazer um de 19. E nós não temos uma clara evidência que vai vingar. É literalmente uma aposta. Ué, se é para apostar, não era melhor ter apostado no Gilberto? Mas é que 10 milhões de euros, gente, é muito dinheiro. 60 milhões, 60 e tantos milhões de reais, né? Por um moço ainda, né? Não sei se seria titular, por exemplo, já. Não, né? Então, vai estar compondo ali. O Pedro vem na ideia de receber oportunidade. Para, se ele corresponder, ser titular. O Palmeiras tem um problema crônico ali pelo lado direito. Kelvin e Giai não estão dando conta. Não é mais uma crítica externa do torcedor, rabugento. Internamente se chegou a essa conclusão. Os jogadores não estão entregando. A conclusão é interna da comissão técnica do clube. Por isso, então o Pedro ele vem para receber a oportunidade com a intenção, de resolver. A expectativa é de resolver. Mas é uma aposta. Você está esperando que o menino de 19 anos resolva e você tinha um de 20 ali. Aposta por aposta. A questão é que é uma aposta, né? É uma aposta. Diferente de um Arias que você já sabe o que vai entregar. Alexandre Silvestre, volta aqui, por favor, para falar o que mais que você tem sobre o Verdão nessa quinta-feira pra gente. Só para completar, Michele, o Pedro Lima foi vendido pelo Sport de Recife em 2024 para o Wolverhampton pelo valor de 10 milhões de euros. Hoje, não sei qual seria o valor dele, não tenho essa informação, caso o Palmeiras realmente queira contratá-lo. A ideia do Palmeiras era contratar um lateral direito cascudo, pronto para vestir a camisa e jogar. Mas quem é o lateral direito cascudo do futebol brasileiro?
ou que esteja jogando no exterior. Nem a seleção brasileira tem um lateral direito cascudo, mas hoje eu estou aqui para reportar e não para opinar. O que o Palmeiras está confiante é em relação ao Nino. O Palmeiras não tem mais plano B para o zagueiro. Se não der certo com o Nino, com o Zenit, o Palmeiras não tem mais plano B. Por quê? Porque tem o Benedetti para compor o grupo, tem o Murilo que voltou a jogar muito bem, tanto que reconquistou a titularidade, o Gustavo Gomes xerifão, além do Bruno Fux, que foi um reforço que deu muito certo nas mãos do Abel Ferreira, jogando até de volante. Mas o Nino continua na pauta e a expectativa do Palmeiras é que dê tudo certo para ele chegar na janela do meio do ano. Olha, só posso fazer um adendo? O Silvestre reforçou essa informação de que o Palmeiras queria um lateral cascudo e não encontrou. Mas vem cá, o Corinthians, quando precisou de um lateral direito recentemente, foi lá e pegou o terceiro reserva do Flamengo, o Mateuzinho. Olha o que se tornou o Mateuzinho. Foi uma observação de mercado de entender que havia um lateral ali que já tinha... Era o Fabinho Soldado, né, que descobriu. Já tinha entregado no Flamengo, estava vivendo uma má fase, o Corinthians trouxe. O São Paulo, com toda a sua dificuldade financeira, em situação completamente oposta do Palmeiras, acabou de contratar o Lucas Ramon, que fez uma excelente temporada pelo Mirassol. Sim. Já é um lateral mais cascudo. Se esse era o perfil que o Palmeiras buscava, olha, é complicado a diretoria do Palmeiras usar essa versão de que não encontrou. Olha, não encontramos. Aí, para mim, é um atestado de incompetência gigantesca. O mercado está aí para ser observado e eu disse, né, às vezes a falta de dinheiro, ela ajuda, que aí você não comete loucuras e você vai buscar um jogador mais barato. Eu tenho dito aqui, todo dia, o Transferban fez um bem pro Corinthians. Tá aí o André, tá aí o Bidon. Tivesse o Corinthians... O Gui Negão. Tivesse o Corinthians sem o Transferban, a dívida seria maior. Seria muito maior. Não, é porque ele foi pro Wolverhampton por 10 milhões de euros. Isso. Duvido que o Wolverhampton vai vendê-lo mais muito por 5. provavelmente uma negociação por empréstimo. Não sei se ele viria, ou aquela situação, empréstimo com obrigação de compra, caso ele atinja um X tantas número metas, de jogos. paga salário. Provavelmente, normalmente esse tipo de negociação acabou correndo dessa maneira, mas como disse o Silvestre, a gente ainda não tem informação de como seria. Agora o Nino, esse é bom, como disse o Silvestre, esse... é muito bom zagueiro e esse é cascudo. Esse está no perfil de jogador para jogar. Chega para jogar. Jogador que vai resolver para o Palmeiras. Bom, rapaziada, quero estar pedindo sua opinião, né? O que você acha dessa possível contratação do Paulo Henrique aí, né? Do PH do Vasco no Palmeiras aí. Pra mim é um baita lateral, até por isso chegou na seleção brasileira, né? E também, rapaziada, quero estar pedindo a sua opinião aí sobre o Luiz Henrique, né? Esses outros rumores do mercado da bola do Palmeiras. Deixe sua opinião e se inscreva no nosso canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo.